Oi, gente, tudo bem? Depois de muito tempo, né, longe deste canal, sem gravar vídeos, aqui estou eu. Bom, sem muita enrolação, eu quero ser bem rápida naquilo que eu tenho para falar para vocês. E eu vou ler só 2 versículos, mas eu queria que vocês lessem o capítulo inteiro de Ruth, para pegar todo o contexto. Mas eu vou falar só 2 versículos porque eu não quero que fique muito comprido o vídeo, e esses 2 versículos são os versículos chaves para aquilo que eu quero introduzir para vocês. Vamos ler aqui a partir do versículo 19 até o versículo 22. Eu vou ler aqui. Partiram, pois, as duas e chegaram a Belém. Assim que chegaram à cidade, ocorreu ali certo alvoroço por causa delas, e as mulheres da cidade comentavam: Será que esta é Noemi? Mas ela lhes pediu: Não me chameis mais de Naomi, agradável. É mais próprio que meu nome seja Mara, amarga, porquanto Shaddai, o Todo-Poderoso, me tratou com amarguras. Parti destas terras com as mãos cheias, e o Senhor me traz de volta de mãos vazias. Por que então havereis de me chamar Noemi, quando o Senhor se mostrou desfavorável à minha pessoa, e Shaddai me trouxe desgraça? Foi assim, portanto, que regressou Noemi, tendo consigo sua nora Ruth, a moabita, que veio dos campos de Moabe. Elas chegaram a Belém no início da temporada da ceifa da cevada. Vamos lá. Senhor, meu Pai, eu te peço, meu Jesus, Senhor, conduz as minhas palavras. O Senhor sabe que eu não sou merecedora, o Senhor sabe que eu não sou digna, Jesus, de estar aqui na frente dessa câmera, de estar transmitindo, meu Deus, a tua palavra, meu Deus, para os meus irmãos que estão do outro lado da tela, Senhor. O Senhor sabe o quanto é difícil, Senhor, mas que o Senhor disse, meu Deus, que o Senhor venceu e que o Senhor estaria conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, dá clareza, Senhor, à minha mente, que eu possa transmitir, meu Deus, aquilo que é da tua vontade, Senhor. E que os teus filhos e as tuas filhas, Jesus, que estarão assistindo esse vídeo, possam, Senhor, entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Bom, nós conhecemos bem a história de Ruth e Noemi. Noemi era uma mulher israelense. Ela era casada com um homem e ela tinha 2 filhos. Em certo tempo, o Senhor permitiu que grande fome assolasse a terra de Israel. E numa decisão, eu vou dizer uma decisão precipitada, que Deus não falou nada. Acredito que eles não consultaram o Senhor, porque eles foram para uma terra estrangeira. Uma decisão precipitada, o marido de Noemi pegou ela, pegou seus filhos, e eles foram morar perto dos campos de Moabe. Passou-se um tempo, o marido de Noemi morreu. Os seus filhos se casaram. Um se casou com Orfa e outro se casou com Ruth. Depois passou-se outro tempo e os 2 filhos de Noemi morreram. Ou seja, Noemi estava viúva, sem filhos e com 2 noras que também estavam viúvas. Que qualquer pessoa se sentiria abandonada, se sentiria sozinha. Às vezes a gente está passando por situações tão, digamos, tão menores, que é se a gente já se sente sozinho. Imagina assim, quando você perde o seu marido, o seu sustento, você perde seus 2 filhos homens, numa época difícil, onde os homens eram o sustento da casa, e você se sente desamparado, e você ainda está com 2 mulheres que também são viúvas. Uma situação dificílima. Quem não se sentiria desamparado? Então, um dia, em Moabe, o texto, é interessante que o texto não fala que Moabe estava passando por uma fome. Moabe continuava Moabe, uma terra estrangeira, uma terra farta. Só que Noemi, um dia em Moabe, uma terra estrangeira, ela soube que Deus abençoou o povo de Israel, que Deus abençoou o seu povo. Então, ela toma uma decisão e ela decide voltar para a terra da onde ela nunca deveria ter saído, mas uma decisão que não era dela, porque o homem que tomava a decisão não era a decisão dela. Tenho certeza que Noemi, ela deve ter pensado, ela deve ter opinado, talvez ela nem quisesse ter ido. Foi uma decisão precipitada na hora do momento, na hora do sentimento de tipo, meu Deus, o que eu vou fazer? O que a gente vai fazer? A nossa terra está passando fome. Então, Noemi decide voltar. E agora, sem marido,
sem filhos, sem nada, apenas com 2 mulheres viúvas. Ela decide voltar. Então, as 3 mulheres, elas partem. Só que aí, Noemi simplesmente decide encorajar as suas noras a voltarem para suas famílias. Porque ela encorajando elas, elas poderiam ter outra chance, elas poderiam se casar, elas ainda eram novas, acredito eu. Elas poderiam se casar novamente, elas poderiam ter uma chance. Porque na cabeça de Noemi, ela pensava, meu Deus, uma senhora viúva, uma senhora que já não era fértil, que já tinha idade avançada, como é que chance elas teriam? Elas passariam fome, elas, sabe, desfaleceriam ao lado de uma mulher que aparentemente não tem nada para oferecer. Então Noemi encoraja elas. Somente quem volta é Orfa. Orfa volta. Mas Ruth insiste em ficar com Noemi. E Noemi insiste muito para Ruth voltar. Só que Noemi diz, não, o teu povo é meu povo e o teu Deus é meu Deus. E onde quer que você vá, eu vou com você. E aí, Noemi, vencida pelo cansaço, seguiu com Ruth. Então, quando elas retornaram a Belém, Noemi agora com a sua nora, as pessoas, elas começaram a falar entre si. Ó, dali é Noemi? Será que aquela dali é Noemi? E elas fazem uma pergunta, né? Elas não afirmam, porque provavelmente Noemi estaria abatida. Ela perdeu seus filhos, ela perdeu seu marido, ela estava sozinha, aparentemente sozinha. Então, provavelmente Noemi estaria muito abatida, com um semblante totalmente caído. Então as pessoas começaram a se perguntar, será aquela Noemi? Então Noemi pediu para as pessoas que estavam perguntando se era ela, que por mais que Noemi tivesse abatida, ela era Noemi. Por mais que Noemi ela tivesse provavelmente com um semblante diferente, ela ainda era Noemi. Ela não tinha deixado de ser Noemi devido às circunstâncias, ela não tinha deixado de ser Noemi devido ao luto, ela ainda era Noemi. Ela só tinha se perdido da sua identidade. Devido às muitas lutas, devido às provações, ela passou por uma fome, depois ela passou por lutos, passou por 3 lutos. Mas ainda assim ela era Noemi. Mas ela, devido à amargura, devido à tristeza, ela pediu, não me chame Noemi, agora eu sou Mara. Não me chame mais de agradável, não me chame mais de doce. Agora eu sou Mara, agora eu sou amarga, porque o Senhor causou em mim amargura. Ou seja, ela atribuiu algo, o luto dela, aquilo que ela estava passando, a Deus, porque ela se sentiu desamparada, ela se sentiu sozinha. Ou seja, o Senhor me causou essa amargura. Eu não sou mais doce, porque o Senhor me deu tantas provas, o Senhor me deu tantas aflições, que agora eu sou Mara, agora eu sou amarga. Mas ainda assim, ainda mesmo movida pelo sentimento dela, ela ainda era Noemi. Porque o texto em nenhum momento vai chamar Noemi de Mara só porque ela quer ser chamada de Mara. O texto vai sempre afirmar Noemi, Noemi, Noemi. Porque independente daquilo que ela passou, ela ainda era Noemi. Noemi se viu sozinha. Ela se viu desamparada por Deus. Só que Noemi não viu que Ruth era a provisão de Deus em forma de pessoa. Através de Ruth viria a provisão, viria o cuidado de Deus para a vida de Noemi. Só que Noemi não conseguiu enxergar, porque Noemi estava vivendo pelos seus próprios sentimentos. Uma vida pautada pelos nossos próprios sentimentos é uma vida de fracasso. Porque a gente vive a todo tempo pautado naquilo que a nossa mente diz, naquilo que a gente está sentindo. Mas eu venho dizer, para mim, para você, que você não é o que você sente. Você não é o seu momento. Você não é aquilo que você está passando. Você não é como você se sente. Você não é Mara. Você é Noemi. O Senhor te chamou Noemi.
agradável, doce. O Senhor não te chamou amarga. E não é as muitas provações, não é as lutas, não é a solidão, não é as traições, não são as traições que vão mudar quem você é em Deus. Porque o Senhor, independente de tudo, Ele te chamou, Noemi. Você ainda é Noemi. As muitas aflições, a nossa multidão de provações, as nossas multidões de angústias e tristezas não podem nos fazer esquecer que não somos em Deus. O Senhor disse que nós teríamos aflições, mas Ele disse, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E Ele dizendo, eu venci o mundo, significa que já é suficiente Ele vencer o mundo. Que Cristo venceu. Isso é mais do que suficiente. Muitas vezes, em muitas situações da nossa vida, às vezes a gente vai ser Noemi. E às vezes a gente vai ser Ruth. Ou às vezes nós vamos ser as duas. Às vezes nós vamos estar numa crise de identidade. Assim como Noemi. Ainda sendo Noemi, mas achando que nós somos Mara. Devido às muitas circunstâncias. E ao mesmo tempo a gente vai estar sendo Ruth para nossa amiga que está achando que é Noemi também. Eu já passei por situações assim. Eu passo por situações assim. Onde muitas vezes eu me via como Noemi. Eu não enxergava mais quem eu era em Deus. Eu perdi a minha doçura e eu comecei a me enxergar como Mara. Mas ao mesmo tempo, para uma amiga minha, eu estava sendo Ruth, levando e dizendo, não, eu vou seguir com você. E com você talvez seja assim. Talvez você seja só Ruth neste momento. Mas muitas vezes você já foi Noemi também. Talvez você foi Noemi e agora você está sendo Ruth, porque as muitas provações te fortaleceram tanto e você viu tanto cuidado do seu Deus que agora você está sendo Ruth para abençoar a vida de alguém. Você viveu um tempo de escassez tão grande que agora você está sendo Ruth, levando a provisão para alguém. Muitas vezes te faltou uma palavra de ânimo e agora é você que está levando o maná. Muitas vezes você só queria água para beber e agora é você que está mostrando a água para as pessoas. Muitas vezes você foi a pessoa que estava presa num pecado e agora você é a pessoa que ajuda alguém a vencer o pecado. Muitas vezes você foi a pessoa que passou por uma situação terrível, passou por uma depressão e agora você é uma pessoa que cura, ajuda pessoas a se curarem da depressão em Cristo Jesus. Mas talvez agora você esteja passando por um momento em que você é apenas Noemi. Porque talvez você caiu aqui de paraquedas e você esteja pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não acredito mais. Talvez você nem acredite mais em Deus. Talvez você nem creia mais que Ele pode fazer alguma coisa por você. Porque você está tão amarga, devido às muitas lutas, que você não consegue enxergar Deus em nada. Mas Deus me trouxe aqui às 3 horas da manhã para ministrar para mim mesma, depois para você, que Deus, Ele é o Deus que provê. Nas coisas mais improváveis, Ele provê. E não é o seu sentimento que vai te definir. Os nossos sentimentos não nos definem. Eu posso estar me sentindo horrível, um lixo, mas eu não sou um lixo. Porque a palavra de Deus me diz que Jesus, Ele morreu por mim. Oi, gente, a gravação parou, mas eu tô aqui para continuar a mensagem. Só para finalizar e dizer que nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. A gente não é aquilo que a gente sente. A gente não é aquilo que a gente pensa que a gente é. E é muito difícil entender isso. Eu sei muito bem como é difícil. Mas se a gente cada dia mais se dedicar na leitura da palavra, a gente vai entender cada vez mais quem nós somos em Cristo. É isso, gente. Um beijo. E você não é Mara. Você é Noemi.